Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Sting, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a meta de leitura de livros de não ficção para o ano de 2024. Antes da sequência, eu gostaria de pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante para a propagação do Lista de Livros aqui pelo YouTube. E aproveito para informar que enquanto eu for falando aqui dos livros que a gente pôde ler ao longo do ano de 2023, eles vão aparecer aqui nos cards e estarão aqui também no box de informações, juntamente com os trechos selecionados. Eu recomendo bastante porque há várias pepitas de ouro lá. No vídeo aqui sobre as metas dos livros de ficção, eu já comentei um pouquinho que eu fiz uma meta extremamente ousada aqui para o ano de 2023, acabei chegando nem perto de cumpri-la, até o próprio canal atrapalha um pouquinho aqui, porque a gente gasta bastante tempo aqui fazendo roteiro, preparando o vídeo, gravando o vídeo, depois preparando, a edição dele, então gasta muito tempo, ele acaba me atrapalhando. O tempo que eu poderia gastar com a leitura, acabo transmitindo aqui, mas estamos firmes aí, seguindo com o canal. Então assim, eu pude ler 31 livros no ano de 2023, não é pouco, mas é pouco em relação à meta que eu havia feito, uma meta meio doida assim, né? Eu até brincava no vídeo do ano passado que eu falava, qual vai ser a extensão do meu fracasso? De fato, ela foi rotunda, né? Foi uma coisa assim, absolutamente impressionante. E então, de 31 livros, eu li apenas 10 de não ficção, e desses 10, 7 foram propriamente aqueles planejados, aqueles que no início do ano eu tinha feito toda uma programação que eu leria e tal, e foram de fato grandes obras que eu pude passar. Por exemplo, o Condição Pós-Moderna, do David Harvey, o Globalização, as Consequências Humanas, do Zygmunt Bauman. Eu acho que já era o terceiro livro já que eu gravei aqui sobre o Zygmunt Bauman, inclusive Modernidade Líquida, tem vídeo aqui no canal também, é um autor que já é recorrente aqui no Lista de Livros. Outro livro bastante importante foi O Brasil Privatizado, do Aloysio Biondi, até por conta desse revival, esse reboot da desgraça que a gente vê aqui acontecendo, por exemplo, agora na Sabesp, lá no estado de São Paulo. Então assim, é muito bom saber o que foi a privatização. Eu me lembro que esse livro era muito detalhado, quando eu li a Caros Amigos, lá no início dos anos 2000, muitos e muitos articulistas remetiam a esse livro, e só agora eu pude lê-lo. De fato é um livro muito importante, recomendo demais para quem quer se debruçar sobre o assunto privatizações. Todas essas análises muito mais detalhadas estarão aqui embaixo no box de informações. Um livro que foi uma pedrada, inclusive esteve dentre os melhores de 2023, foi o A Destruição da Razão, do Jorge Lukács, uma análise muito, mas muito específica, muito detalhada sobre a desrazão na qual alguns autores, filósofos, sociólogos, etc., se embasam, né? Ele vai mostrando a destruição da razão mesmo, ou seja, aqueles autores que se fundamentam sobre o irracionalismo, né? E ali, vamos dizer assim, já há uma protocrítica à pós-modernidade. Muito impressionante o livro do Jorge Lukács, e é um incômodo para muita gente, viu? É um livro para iniciados, é um livro que requer que a pessoa já conheça bastante filosofia, mas é um livraço. Tem partes polêmicas também, tem partes meio complicadas, mas assim, o livro como um todo é um livro muito acertado. Houve também a leitura do Formação Econômica do Brasil, um clássico, né, o melhor livro que eu li no ano de 2023 como um todo, assim, um livro estupendo, absolutamente indispensável para quem quer conhecer o Brasil, aqueles livros que, eu não gosto de dizer isso, mas é um dos livros obrigatórios, que esse livro é bom demais. Li também o Visão do Paraíso, do Sérgio Buarque de Holanda, um livro bem sério, bem completo, meio exaustivo também, meio árido também, mas ele vai mostrar ali a forma como os ibéricos, eles tinham uma visão do paraíso, aquilo que eles esperavam encontrar quando viessem para a América. Na verdade, esperavam encontrar o inverso do que eles viviam lá, de penúria, de catástrofes, de guerras, de pestes, etc. Esperavam que o paraíso, que seria basicamente o inverso disso, ele vai mostrando em cada caso qual autor, de onde vinha e basicamente aquilo que esperava. É uma análise bem pormenorizada. Eu detalhei e reitero isso mais no vídeo propriamente sobre o livro. Eu também queria ler um livro sobre astronomia e consegui, que foi Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking. E houve também espaço para aqueles livros que não estavam, no planejamento igual que eu vou fazer aqui agora, até porque o planejamento é um trilho, não uma trilha, né? Então tem espaço aqui para divergência, tem espaço aqui para o novo, né? Algum que fura a fila, não tem problema. Eu li A Elite do Atraso, não foi meu livro favorito, O Estado Empreendedor, da Mariana Mazzucato, também acabei incorrendo em equívoco. E houve também um livrinho, que foi o Cartas a Legba. Foi um livro, vamos dizer assim, simples, até bonzinho, legalzinho, mas é um livro bem diminuto, inclusive você pode ler de uma tacada só. Mas o fato é que eu não cheguei nem perto, né, daquilo que eu queria ler, e aí, quer dizer, ficaram faltando 18 livros que eu tinha selecionado, e aí não consegui. Ainda quero ler outros livros mais esse ano, por exemplo, quero voltar ao Lukács, li ano passado, mas queria ler um livro por ano dele. Enfim, então estou com a ideia de ler esse ano, mas qual é a minha visão primacial? Era pegar os outros livros que eu não pude ler em 2023, eu queria ter lido e não consegui, e eu vou agora mostrar
essa meta, que era que eu vou fazer um corte, mostrar como as expectativas que eu tinha desses livros de 2023, e depois eu volto aqui para complementar esse vídeo. Outro livro que eu vou dar cabo esse ano, que na verdade eu até comecei, é o do Padre Antônio Vieira, Essencial. Eu já queria ler os sermões do Padre Antônio Vieira há muitos anos, e finalmente eu encontrei uma edição assim que eu tive confiança, porque ela foi organizada pelo Alfredo Bozzi, que foi um dos maiores críticos literários da história do Brasil. Então assim, você tem que saber quais sermões você vai ler, né? Como são muitos e muitos sermões, você tem que fazer uma seleção, e ainda que essa seleção ela vai ser bastante extensa, né? Esse livro aqui tem 760 páginas. Então você vê que é uma seleção ainda bastante grande. O Alfredo Bozzi é um grande conhecedor de literatura. Agora, indo aqui para autores brasileiros, um dos grandes sociólogos brasileiros, que foi o Gilberto Freire, ele escreveu, né, vários livros. O mais famoso deles é o Casagrande Senzala, que é uma polêmica enorme ali com o movimento negro, né? Porque ele defende a ideia da democracia racial, e de fato essa é uma ideia bastante superada, bastante anacrônica, bastante equivocada. Entretanto, esse livro, né, o Casagrande Senzala, é um livro maravilhoso, é um livro estupendo, muito bem escrito, tem muitas e muitas ideias, não é só essa, né? Para quem não teve acesso a essa obra, eu recomendo demais. E ele escreveu, não é bem uma trilogia assim, eles podem ser lidos separadamente, mas tem um evolver de conhecimento. E o primeiro é o Casagrande Senzala e o segundo é o Sobrados e Mucambos. Então esse Sobrados e Mucambos eu pretendo ler esse ano. Outro livro de um grande sociólogo brasileiro, acho que aliás esse é o maior sociólogo brasileiro de todos os tempos, que é o Florestan Fernandes. Deixo aqui embaixo também alguns trechos selecionados de livros dele. Realmente é um autor estupendo, e o livro que eu pretendo ler esse ano talvez seja o seu Magnus Opum, que é A Revolução Burguesa no Brasil. É um grande autor, um grande intelectual, muito respeitado, com rigor teórico, sabe, com erudição, um autor fenomenal, Florestan Fernandes, e esse ano eu pretendo dar cabo dessa obra dele. Agora, voltando a autores estrangeiros, o próximo livro que eu pretendo ler é Nos Ombros dos Gigantes, de Humberto Eco. E esse título se dá, né, Nos Ombros dos Gigantes, por causa de uma frase muito famosa do Isaac Newton, né, que ele afirmava o seguinte: se eu vi mais longe, foi porque eu estava sob o ombro de gigantes, né? Ou seja, se ele pôde desenvolver a sua teoria, a sua grande elaboração teórica no campo da física, né, foi porque outras personalidades, outros pensadores anteriores a ele, né, outros cientistas, puderam, né, contribuir para que ele chegasse naquele grau que ele propriamente atingiu. E o Humberto Eco, então, pega essa análise, né, e vai escrever sobre os mais variados temas, é um conjunto de artigos esse livro, né. É interessante porque o Humberto Eco, ele é um autor muito completo, né, ele ficou mundialmente famoso por causa do livro O Nome da Rosa, e ele era um grande medievalista, inclusive já li livros sobre história medieval organizado por ele, né. Aliás, é um livro meio confuso, porque ele não foi lançado aqui no Brasil, foi lançado numa editora em Portugal, então de vez em quando ele aparece lá para comprar no Kindle, e de vez em quando não. Então assim, se quem quiser, a chance de comprar é dessa editora lá em Portugal, e acaba saindo um pouquinho caro, porque você paga meio que em euro, assim, né? Você paga em real, mas um equivalente de euro. E é um livro muito interessante, eu já li vários romances dele, não só O Nome da Rosa é muito interessante, eu recomendo bastante também o Baudolino, deixo trechos selecionados dessas obras que eu pude ler aqui embaixo também, e eu tenho vários livros aqui no Humberto Eco, tratando dos mais variados temas. Ele era um grande, né, um estupendo intelectual. Esse ano eu pretendo ler esse, né, Nos Ombros dos Gigantes, mas nos próximos anos ele vai ter uma filhinha para ir dando cabo desse grande autor, desse grande italiano. Um livro que eu pretendo ler esse ano também é o Tristes Trópicos, do Claude Lévi-Strauss. O Lévi-Strauss é um francês que teve uma história, inclusive, bastante próxima aqui do Brasil, né, trabalhou aqui na USP, foi um dos fundadores ali de um curso ali na USP, e ele contribuiu bastante aqui para a antropologia brasileira. Esse é um dos seus livros mais famosos, mas assim, na área de antropologia, acontece isso também, como eu citei no livro de ficção na área de quadrinhos, acontece isso também quando eu vou ler sobre psicanálise. Eu me lembro aqui um pouquinho, sabe, daquele provérbio chinês que diz que é preciso cruzar o rio sentindo as pedras sob os pés, né? Ou seja, você vai tateando ali, vai devagarzinho, para você não ir para uma área que você pode acabar se afogando, né? Porque a área de antropologia, eu já li alguns livros sobre o assunto, mas não é uma área que eu entenda tanto. Então, assim, eu vou bem devagar, inclusive sem uma capacidade de crítica, assim, para inclusive poder discordar do autor. Na verdade, eu vou ler e propriamente vou ter que apenas assimilar, apenas conhecer e entender o pensamento dele, sem poder fazer uma análise teórica mais bem elaborada. Como eventualmente eu consigo fazer aqui, quem pode ver, por exemplo, o livro Paideia, A Formação do Homem Grego, que aliás é um dos meus livros favoritos. Se der aqui, eu vou deixar aqui nos cards. Você vai ver que eu vou fazer a análise do livro e vou fazer a crítica. No livro de antropologia eu tenho que ir mais devagar, tem que ir com o freio de mão puxado. Eu tenho alguns livros de histórias de guerras aqui, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, algumas, por exemplo, especificamente sobre SS, algumas coisas. Já li vários livros sobre o assunto, por exemplo, A Era dos Impérios, do Eric Hobsbawm, vai explicar as causas, motivações ali da Primeira Guerra Mundial. Já tem vídeo aqui no canal sobre o livro Quem Ajudou a Hitler, conta uma história muito interessante também, é um livro muito importante aqui, vou deixar aqui nos cards. Entretanto, eu gostaria assim, de ter uma leitura mais sistemática sobre esse período histórico, então eu tenho vários livros aqui sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, e esse livro que eu pretendo ler esse ano é da Margaret Macmillan, sobre a Primeira Guerra Mundial, e aí eu devo fazer isso, né? Leio um sobre a Primeira Guerra Mundial, no ano seguinte sobre a Segunda, depois volto à Primeira. É um tema que eu pretendo conhecer de maneira um tanto mais específica. A gente está tendo alguns fogos aqui, como eu disse, né? Hoje é a posse do Lula, está ocorrendo a posse do Lula agora, então esse barulho aí é por conta disso, de toda maneira não me desagrada não, né?
Eu tenho várias biografias aqui também, eu, para falar a verdade, estou um pouquinho atrasado com as biografias. Eu tenho, digamos assim, certa desconfiança com as biografias, né? Porque às vezes os seus autores compreendem que, vamos dizer assim, o mundo fosse uma espécie de império das vontades, né? Como se fosse só a vontade de A ou de B que estivesse fazendo as coisas acontecerem, né? Eu já falei aqui que eu ia deixar no box de informações os trechos de livro do Florestan Fernandes. Eu recomendo bastante a leitura dos trechos selecionados do livro Marx, Engels, Lenin, A História em Processo, que vai mostrar que esse tipo de visão é muito equivocada, ela é muito errática, né? Tem um limite muito forte, né? Já comentei um pouquinho sobre isso também no livro Introdução ao Fascismo, do Leandro Conde. Se couber, eu vou deixar aqui nos cards, se não tiver aqui, estará aqui no box de informações de toda maneira. Então, assim, eu tenho certo limite, vai devagar com essa questão de biografia e tal, porque os biógrafos, às vezes, eles acabam delirando um pouco, né? Eles acabam exagerando na importância daquilo que a vontade de uma pessoa faz. Eles acabam ignorando a importância das forças históricas, das classes sociais, na forma como elas guiam o mundo, na forma como elas conduzem o mundo, né? Então, assim, a despeito dessa divergência, eu gosto de ler, já li algumas biografias, vou deixar trechos selecionados de alguns aqui, por exemplo, a do Nikolai Bukharin, uma biografia brilhante, escrita pelo Stephen Cohen, mas a que eu pretendo ler esse ano é do Jean-Jacques Rousseau. Na verdade, é uma autobiografia chamada As Confissões, se remete a outra biografia, né, que é a biografia chamada Confissões, do Santo Agostinho, que eu já pude ler e deixo os trechos selecionados aqui embaixo também. E o Jean-Jacques Rousseau é, assim, um estupendo filósofo, né? Eu recomendo demais os livros dele, livros como Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens, ou O Contrato Social. Aliás, o Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens, eu pretendo até reler, já até recomprei o livro, porque sabe, assim, é uma obra fenomenal. E eu pretendo ler ali um pouco sobre sua trajetória, a forma como ele mesmo se observava, né? Porque o Jean-Jacques Rousseau, ele era um filósofo brilhante, mas ele não era particularmente uma pessoa muito fácil, não. E eu já disse aqui no vídeo, né, que eu estou escrevendo um livro como desdobramento do meu mestrado, que é um livro de não ficção, mas eu também pretendo ler um livro de ficção, e por conta disso tenho lido alguns livros de história. Se couber, eu vou deixar os cards de história aqui, ou seja, todos os livros de uma vez. Tem vários livros sobre a Antiguidade, sobre a Idade Média, e esse ano eu pretendo ler 2 livros sobre a Idade Média. Um, o Jacques Legoff, já tratei aqui no canal também, e esse livro desse ano vai ser o Heróis e Maravilhas da Idade Média, e o outro eu ainda não pude ler, o Mark Bloch, outro grande historiador, outro grande medievalista, que vai ser o A Sociedade Feudal. Não pretendo ler esses livros na sequência, mas pretendo que eles sejam lidos assim ao longo do ano, aí, um aqui mais para o início, outro lá para o final. Agora, voltando a autores brasileiros, é um dos maiores clássicos da história da literatura brasileira, Os Sertões, do Euclides da Cunha, né? Vai contar ali a história de Canudos, e é um livro que eu pretendo passar esse ano. Eu demorei a encontrar uma edição que me agradasse, e o Clube de Literatura Clássica acabou lançando algum tempinho atrás, eu comprei, então esse ano eu pretendo dar cabo dessa obra. Outro livro que ganhou certa notoriedade é da Lila Schwartz e da Heloísa Starling, foi o Brasil, uma biografia, é um livro bastante completo, bastante grande, e vamos dizer assim, eu até tenho uma curiosidade para saber se ele está no nível desses livros formadores que eu citei aqui no início do vídeo. Vai ser uma boa comparação para saber se a Academia Brasileira consegue chegar a esse nível de outrora. Eu sei que a comparação é um pouquinho cruel, é realmente até dolorido, mas eu vou fazer com esse fito, né? Para saber se ele, de fato, ele fez aí a biografia do Brasil, né? Ou se a biografia do Brasil continua sendo, como eu acho que aliás é, o povo brasileiro do Darcy Ribeiro. Eu citei aqui no início do vídeo, né, que eu queria ler os sermões do Padre Antônio Vieira, e acabei encontrando um livro que tinha a seleção feita pelo Alfredo Bozzi. E o Alfredo Bozzi é um dos maiores críticos literários brasileiros, e eu tenho vários livros aqui, né, de teoria da literatura. A teoria da literatura tem aquela questão assim, né, às vezes eu me lembro assim, como a comida, né? Olha, não sei dizer que é um molho de não sei o que é, sabe, com aquele rúcula, o que tá utilizando, sabe, o orégano feito lá nas conchichinas. Não, eu sei comer. Se tá bom, eu sei dizer que tá bom, né? Então, assim, quando eu vou para literatura, eu fico com receio de você acabar se aprofundando demais e se desconectar desse aspecto, vamos dizer assim, mais puro, mais inocente da literatura, né? Por outro lado, assim, também ficar completamente leigo sobre o assunto, eu não acho legal, assim, então eu acho interessante esse meio termo, né? Conhecer do assunto de maneira, vamos dizer assim, com aquela vivacidade do leitor e também com algum embasamento teórico mais fundamentado por trás, assim, fazer uma mescla mais razoável, fazer uma relação dialética bem interessante aí. E o Alfredo Bozzi é um dos maiores críticos literários, como eu já disse, tem vários livros aqui de história da literatura, do Otto Maria Carpo, do Terry Eagleton, etc. E esse do Alfredo Bozzi eu pretendo dar cabo esse ano. Por fim, outro grande autor brasileiro foi o Vitor Nunes Leal. Ele tem um livro clássico chamado Coronelismo, Enxada e Voto. É um livro, assim, vamos dizer assim, a obra-prima sobre esse período do coronelismo, do voto de Cabresto. O Vitor Nunes Leal, aliás, foi ministro do STF aqui no Brasil. Infelizmente, de quando do golpe militar, os militares expulsaram vários ministros do STF, inclusive ele, né? Até porque não dava para ficar um grande intelectual, né, no poder no meio do regime militar, né? Os brutamontes da época
acabaram expulsando esse tipo de qualidade, né, do governo, só ficou escumalha mesmo. Então esse livro do Victor Nunes Leal é muito famoso também, muito conhecido, e eu pretendo dar cabo esse ano, que reitero, um clássico da sociologia brasileira. E agora aqui vem os livros que, vamos dizer assim, eu não tenho certeza se eu vou conseguir ler não, é uma ideia, né, vamos dizer assim, é um plano um pouquinho mais difuso, né, um pouquinho mais etéreo, né, vamos ver se eu vou conseguir lê-los. O livro que eu pretendo ler é A História da Arte, do Ernest Gombrich, e esse livro tem até uma história engraçada aqui em casa, porque uma vez eu comprei um conjunto de coisas para minha esposa, e dentre eles, acho que era aniversário, Natal, não me lembro bem, e foi esse livro, A História da Arte. E eu tinha lido muito bem sobre ele, né, e eu percebi que ela não gostou muito, ela não curtiu o presente, né? E minha esposa, além de professora doutora, ela é pintora também. Então, eu fiquei, poxa, meio decepcionado. Falei, caramba, achei que ela ia curtir muito e tal. Até que um dia eu comentando com ela, ela falou, parece que não gostou muito. Ela realmente, poxa, os livros de arte, eles são tão bonitos, né? Tem alguns, ela tem, na verdade, vários aqui de livro de arte. E esse é a capa, ela reclamou, né? Parece uma capa de PowerPoint, pô, que livro feio. Eu falei, mas olha, o conteúdo dele é muito elogiado, dá uma chance, né? Que eu acho que você vai gostar. Ela ficou ali, sabe, com a má vontade, mas quando pegou o livro, ela adorou. Mas até hoje ela reclama da capa, né? Que a capa desmotivou. E realmente, né? Há tantos e tantos livros tão belíssimos, né? Porque eles pegam quadros diversos, põem na capa e a capa fica muito bonita. E aí colocaram uma capa muito feia nesse livro. De qualquer maneira, a parte de dentro, né? Que é a parte que importa, é muito interessante. Então eu pretendo ler o livro A História da Arte, do Ernest Gombrich, esse ano. E além disso, eu tenho um plano de ler um livro de astronomia. Aliás, vocês devem conseguir ver aqui, essa abazinha aqui é só de astronomia. Já é um tema que me interessa, eu já li alguns livros sobre o assunto e eu não sei qual, né? Então, assim, eu tô falando assim, eu pretendo ler um livro de astronomia, depois eu pretendo tomar essa decisão ainda, não tá formado na minha mente, não. Tem vários grandes autores ali, vamos ver qual que eu vou dar prioridade. Existem também grandes autores que eu pretendo voltar a ler, autores que eu, né, já pude ler uma ou outra obra, mas eu ainda não sei qual obra deles, mas um deles é o Luiz da Câmara Cascudo, que é um grande folclorista brasileiro, talvez um dos maiores especialistas, não o maior especialista no folclore brasileiro. Os livros que eu tive a oportunidade de ler dele, que foi uma antologia do folclore brasileiro, são até 2 volumes, e o outro que foi Geografia dos Mitos Brasileiros, eu até gostei, assim, não foram meus livros favoritos, né? Eu já até li outros livros sobre o folclore brasileiro melhores, por exemplo, do Visconde de Taunay. Eu vou deixar aqui os 2 livros do Visconde de Taunay, ou Afonso de Taunay, aqui embaixo, aqui no box de informações. Aliás, são trechos bem legais de se ler, assim, particularmente o Monstros e Monstrengos. Olha, é um livro muito, muito delicioso, se você puder lê-lo aí, encontrar por aí, é um livro que você vai se divertir. E, mais de toda maneira, eu quero voltar aqui ao Luiz da Câmara Cascudo, tem vários livros dele aqui, eu pretendo voltar esse ano a ele. Outro autor que eu pretendo voltar, mas ainda não escolhi propriamente qual é o livro, é o Domenico Lossurdo, um grande filósofo italiano. Eu já li 4 livros dele, o seu Magnus Opus é o Contra a História do Liberalismo, um livro muito, muito interessante. Se você ainda não leu, eu recomendo que leia, eu recomendo com vigor. E esse ano eu pretendo ler um livro dele, mas, enfim, está em aberto aqui. Ao longo do ano eu vou pensar melhor qual livro eu vou me debruçar. Eu pretendo ler também um da Patti Smith. A Patti Smith é uma grande cantora estadunidense, né, bastante famosa, fez um bom sucesso aí. Vou ver se eu deixo aqui embaixo, pelo menos um link aqui com a música dela aí, que eu acho que vai ser legal de vocês poderem assistir. E ela começou a escrever já com uma idade bastante longeva. O primeiro livro dela foi o Só Garotos. Eu tenho 4 livros dela aqui já comprados, eu nem pude ler, já comprei quase, mas talvez até tenha colocado a carroça na frente dos burros aí. De toda maneira, eu pretendo ler um livro dela esse ano. Muito provavelmente vai ser o Só Garotos, mas ainda está em aberto e ainda posso mudar de opinião. Por fim, eu pretendo ler um livro do Muniz Bandeira, que foi um grande diplomata brasileiro, né, um cônsul, ele um professor universitário, um cara muito, mas muito conhecedor sobre política externa. Se vocês observarem ali, tem vários livros ali, aqueles calhamaços aqui da ponta aqui, que são de autoria dele. Eu também não sei qual propriamente, né, e tem esse desafio, né, que os livros dele são muito, muito grandes. Ele tinha uma familiaridade, sabe, um conhecimento de causa muito grande sobre o assunto, foi um grande erudito. Então eu pretendo começar, né, vamos dizer assim, já estou até em débito de nunca ter lido um livro do Muniz Bandeira. Então esse ano eu pretendo ler pelo menos um desse grande autor brasileiro. Então, gente, como vocês puderem observar, são muitos livros muito bons, livros extremamente qualificados, e para não, vamos dizer assim, incorrer em outro grande fracasso, eu maneirei, vamos dizer assim, nos livros de ficção, né, que eu separei só 11 livros de ficção para ler. Só não, né? Já são muitos, e separei aqui mais ou menos 18 aqui de livros de não ficção, ou seja, eu vou fazer um inverso, né? Espero mais ou menos ler 2 textos de não ficção e 1 texto de ficção. São livros mais pesados, normalmente mais demorados, requerem uma análise mais pormenorizada, requerem também, às vezes, leituras complementares. Então, assim, para gravar os vídeos é difícil, um vídeo habitualmente muito extenso, vários deles são mais de 1 hora, então às vezes até me desanima um pouco, mas vou tentar matar esses 18 aqui para, vamos dizer assim, né? Pelo menos não ficar feio demais, né? Já não consegui ano passado, se ficar ainda para 2025 vai ficar exagerado, vamos dizer assim, né? Mas eu gostaria de saber de vocês. Vocês conhecem esses livros que eu já citei, que eu li? Conhecem algum daqueles que eu pretendo ler? Comente à vontade aqui embaixo o que acharam dele, o que acharam dessa meta. É isso, um forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!